Bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de História Naval. Vamos agora para a nossa aula número 2. Bem, vamos lembrar aqui o seguinte, o que nós vimos no final da última aula. No dia 7 de março de 1808, Dom João, então, desembarca no Rio de Janeiro. Então, estamos agora em 1808, no Rio de Janeiro. Vamos sempre nos localizar aqui no tempo e no espaço para termos um entendimento aqui completo da disciplina. Pessoal, o que é importante a gente saber aqui? Junto com a família real, Dom João, desde que saiu de Portugal, ele trouxe o quê? Todo o aparato burocrático e administrativo para transferir aqui para o Brasil. Então ele chegou no Rio de Janeiro, trazendo todo esse aparato burocrático e administrativo para instalar a corte aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Quais foram as medidas atinentes à Marinha assim que Dom João chegou no Rio de Janeiro? Isso é importante que nós saibamos, porque isso pode ser uma questão de prova, pessoal, porque tem a ver com Marinha. Então, dentre as primeiras decisões de Dom João, já no dia 11 de março de 1808, está a instalação do Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar, ou seja, o Ministério da Marinha. Então, instalação do Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar. Gravem bem esse nome, pessoal, que continuou a ter o mesmo regulamento instituído pelo Alvará de 1736. Esse Alvará de 1736 foi o Alvará que instituiu o regulamento desse ministério lá em Portugal. Então gravem bem, pessoal, isso aqui. O que Dom João fez em relação à Marinha. Primeira medida, Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar. E, juntamente com isso, pessoal, ele foi criando e estabelecendo aqui várias repartições necessárias ao funcionamento do Ministério da Marinha. Quando eu disse aqui, eu me referi ao Rio de Janeiro. Então ele foi estabelecendo no Rio de Janeiro e também criando várias repartições necessárias ao funcionamento do Ministério da Marinha. Pessoal, aqui tem duas informações importantíssimas para a gente. A Academia Real de Guardas Marinha. Essa Academia Real de Guardas Marinha também acompanhou a família real desde Portugal. Então, chegando no Rio de Janeiro, ela teve a sua instalação nas dependências do Mosteiro de São Bento, se tornando desta feita o primeiro estabelecimento de ensino superior do Brasil. Pessoal, gravem bem isso aqui. Qual o primeiro estabelecimento de ensino superior do Brasil? A Academia Real de Guardas Marinha, que foi trazida de Portugal por Dom João e foi instalada no Mosteiro de São Bento. Essa informação é importantíssima para a nossa prova. E, ainda em relação à Marinha, no tocante à infraestrutura que já existia no Rio de Janeiro, observamos que o Arsenal Real da Marinha, localizado então ao pé do morro do Mosteiro de São Bento, observem que no Mosteiro de São Bento, nas dependências do mosteiro, foi instalada a Academia Real de Guardas Marinha. E ao pé do morro já existia o Arsenal Real da Marinha. O que aconteceu então? Esse Arsenal Real da Marinha, ele já tinha sido criado em 29 de dezembro de 1763. Ele teve a sua capacidade
ampliada para poder apoiar a recém-chegada esquadra. Então, pessoal, vamos gravar aqui o seguinte, eu vou até voltar aqui com relação a essas medidas atinentes à Marinha. Precisamos gravar aqui a instalação do Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar. Precisamos gravar a instalação da Academia Real de Guardas Marinha no Mosteiro de São Bento, primeiro estabelecimento de ensino superior do Brasil. E também precisamos saber que, com relação à infraestrutura já existente no Rio de Janeiro, o Arsenal Real da Marinha, que tinha as suas instalações ao pé do morro do Mosteiro de São Bento, ele teve a sua capacidade ampliada para poder apoiar a recém-chegada esquadra. Então essas foram as medidas adotadas no Rio de Janeiro por Dom João assim que chegou no Rio de Janeiro. Bem, pessoal, política externa de Dom João. Falar em política externa de Dom João, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora. Nós precisamos lembrar sempre de dois acontecimentos aqui, dois movimentos importantes. Conquista de Caena e ocupação da Banda Oriental. Vou explicar para vocês detalhadamente o que foi essa conquista de Caena e o que foi a ocupação da Banda Oriental. Então vamos lá, pessoal. Quais são os dois movimentos importantes de Dom João no que tange a política externa? Conquista de Caena e ocupação da Banda Oriental. Uma dica para vocês aqui, pessoal. Na prova, em uma questão, no comando da questão, fala em política externa de Dom João, associem logo a conquista de Caena e ocupação da Banda Oriental. Pessoal, conquista de Caena. Caena é a capital da Guiana Francesa. Guiana Francesa localizada ali ao norte do Brasil, ou seja, no continente americano. Essa Guiana Francesa era uma colônia da França. Então vamos lembrar uma coisa. Dom João, ele está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele veio de Portugal porque a França invadiu Portugal, porque Portugal não aderiu ao bloqueio continental que a França decretou em relação à Inglaterra. Lembremos disso. Então, enquanto Dom João está aqui, o que está acontecendo lá na Europa? Portugal está invadido pela França. Então, diante disso, pessoal, o que foi que Dom João fez? Dom João assinou, a 10 de maio de 1808, ou seja, no Rio de Janeiro, um manifesto declarando guerra à França. Então, Dom João ele declarou guerra à França. Com isso, ele considerou nulo todos os tratados que ele tinha assinado anteriormente com a França. Tá? O importante é nós sabermos disso, que ele declarou guerra à França, tornando nulo todos os tratados que ele tinha assinado anteriormente com a França. Aqui eu cito aqui o nome dos tratados, principalmente o de Badajoz e de Madrid, ambos de 1801, e o Tratado de Neutralidade de 1804. Mas o importante mesmo aqui é nós sabermos que houve essa declaração de guerra. E o que acontece, pessoal? Vejam bem uma coisa, Dom João está no Brasil, a França está na Europa, Brasil no continente americano. É importante durante uma guerra que nós ocupemos aquele país que nós declaramos guerra a ele. Então, acontece o seguinte, essa guerra não poderia se dar no continente europeu, porque Dom João estava aqui no Brasil. Então, a melhor solução seria ele atacar a colônia francesa,
a Guiana Francesa, sendo Cayena a capital da Guiana Francesa. Então, os limites entre o Brasil e a Guiana Francesa voltaram a ser questionados com essa invasão da Guiana Francesa por Dom João. Isso que é importante aqui nós sabermos aqui da conquista de Cayena, o contexto que envolve essa conquista de Cayena. Por que o título é Conquista de Cayena? Porque efetivamente Dom João obteve êxito no seu intento, como nós veremos a seguir. Como a guerra não poderia ser levada a cabo no território europeu, e sendo importante a ocupação de território inimigo em qualquer guerra, o objetivo ideal se tornou a colônia francesa, como eu disse para vocês há pouco tempo. Então Dom João determinava invadir a Guiana Francesa e submeter Cayena, tomar Cayena. Houve resistência? Sim, houve resistência por parte da Guiana Francesa, porém essa resistência foi muito fraca. Observem que já em 1809 houve a rendição de Cayena. Então precisamos saber que houve resistência, mas que foi uma resistência muito fraca. Já em 1809, Cayena se rendeu. Pessoal, agora importantíssimo, a importância dessa operação. Qual a importância da tomada de Cayena? A principal importância é a seguinte: é na condição de ter sido o primeiro ato consistente de política externa de Dom João, realizada por meio militar. Então foi o primeiro ato de política externa realizado por meio militar e contando aí com forças navais e terrestres. A invasão de Cayena se deu por forças navais e terrestres, anglo-luso-brasileira. Por quê? Nós tivemos também navios ingleses, por isso do anglo, tivemos aí navios portugueses e brasileiros. Então nós tivemos o que, pessoal? No que tange a isso, gravem bem, importância, principal importância no contexto da invasão de Cayena, da tomada de Cayena na Guiana Francesa. Primeiro ato de política externa de Dom João por meio militar. Então, pessoal, gravem bem isso aí. A próxima coisa que nós precisamos ver aqui é em relação ainda a Cayena, tá? Embora tenha sido temporária, essa dominação aqui sobre a Guiana Francesa foi de grande valia para a fixação dos limites do país, já que na ocasião de sua devolução, da devolução de Cayena para a França em 1817, ficaram tacitamente estabelecidos os limites do Oiapoque. É por isso que nós falamos que o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. Extremo norte do Brasil, Oiapoque. Extremo sul do Brasil, o Chuí. Então, pessoal, também temos aqui uma coisa importante no que tange essa invasão da Guiana Francesa, tá? Que embora o período de tempo tenha sido curto, por ocasião da sua devolução, ficaram aqui tacitamente estabelecidos os limites do Oiapoque, do norte do Brasil com a Guiana Francesa. Agora, pessoal, vamos ver aqui qual foi o outro movimento de política externa. Foi a ocupação da Banda Oriental. O que é isso aqui, pessoal? Ocupação da Banda Oriental. Vamos lembrar apenas o seguinte para nós nos localizarmos aqui. Então, olha só, a tomada de Cayena
A invasão da Guiana Francesa se deu ao norte do Brasil, já que a Guiana Francesa faz limite com o Brasil ao norte. Agora, já a ocupação da Banda Oriental, isso já acontece ao sul. Por quê? O que é essa Banda Oriental? É a região que deu origem ao Uruguai, pessoal. E essa ocupação, ela se deu de 1816 a 1821. Nós vamos ver, então, o que representa essa ocupação da Banda Oriental, pessoal. Vamos ver o contexto em que isso se deu. Bem, primeiramente vamos lembrar o seguinte, pessoal. No ano de 1816, tá? Nós já passamos aí um bom tempo, tá? Já tem 8 anos aí, depois de 1808, que Portugal foi invadido pela França. No ano de 1816, Portugal não estava mais sob o domínio francês. É importante dizer isso para que vocês entendam o seguinte, que para a ocupação da Banda Oriental foram trazidos reforços de Portugal. E esses reforços só puderam ser trazidos porque Portugal não estava mais sob dominação francesa. Qual foi o papel da Marinha, pessoal, na ocupação da Banda Oriental? Tá? O livro do Bittencourt, ele deixa isso bem claro. Então, eu cito como importantíssimo nós sabermos aqui o papel da Marinha na ocupação da Banda Oriental. Em primeiro lugar, precisamos saber que a Marinha teve uma atuação muito importante, não só no transporte de tropas desde Portugal. Como eu falei, vieram tropas de Portugal, mas também durante toda a operação. Então vejam bem, pessoal, que a Marinha aqui teve uma atuação importantíssima, tanto no transporte de tropas de Portugal até o local da operação, mas também durante toda a operação. Pessoal, vamos ver agora o que significa aqui, por que se deu essa invasão da Banda Oriental. Vamos entender isso aqui. A Banda Oriental, pessoal, juntamente com outras regiões da América, aqui a América Espanhola. Por que América Espanhola? Porque eram regiões da América que eram colônias da Espanha. Tal qual o Brasil era uma colônia de Portugal, a Espanha também tinha colônias na América. E várias colônias tornaram-se independentes da Espanha, entre elas a Banda Oriental. E o que aconteceu com essa independência? Buenos Aires, nome hoje que é capital da Argentina, tinha o objetivo de quê? De anexar todas essas regiões das colônias espanholas que se tornaram independentes, anexar formando o que se chamava de Províncias Unidas do Rio da Prata. Porém, a Banda Oriental recusou-se a essa anexação, a fazer parte das Províncias Unidas do Rio da Prata. E aí invadiu as fronteiras portenhas e brasileiras. O que aconteceu com essa invasão? Quando a Banda Oriental se recusou a fazer parte e invadiu as fronteiras portenhas e brasileiras. As Províncias Unidas do Rio da Prata e o Brasil, juntamente, resolveram invadir a Banda Oriental. Então vejam bem, pessoal, houve várias resistências, até que em 1821 a Banda Oriental foi incorporada à coroa portuguesa com o nome de Província Cisplatina. Observem aqui
que realmente a gente, pelo período aqui, a gente pode perceber que houve várias resistências, porque em 1821 houve a incorporação. Porém, nós vimos aqui que em 1816 que iniciou-se aqui esse movimento de ocupação da banda oriental. Então nós tivemos aqui 5 anos de movimento para ocupar a banda oriental, pessoal. Então, o que nós vimos aqui? Que no período de 1816 a 1821, vivíamos a ocupação da banda oriental, isso ao sul do país. Pessoal, paremos aqui para uma pausa e fazermos aqui uma pequena revisão. Política externa de Dom João. Gravem bem o seguinte: ocupação de Caiena e ocupação da banda oriental, pessoal. Gravem bem isso, é importantíssimo. A banda oriental é a região que deu origem ao Uruguai, pessoal. O país hoje, Uruguai, ele é oriundo dessa banda oriental, que foi anexada ao território brasileiro com o nome de Cisplatina, em 1821. Bem, então nós vimos aqui a política externa de Dom João. Agora, olha só, pessoal, em paralelo a isso, por que em paralelo? Nós vimos que de 1816 a 1821, nós estávamos vivendo essa invasão da banda oriental. Porém, em 1817, em Pernambuco, tinha uma outra coisa acontecendo. E o que era essa outra coisa? Era um movimento separatista, ou seja, Pernambuco queria se separar. A revolta nativista de 1817. Então, esse movimento separatista de Pernambuco, em 1817, ficou conhecido como Revolta Nativista de 1817 ou Revolução Pernambucana. Foi um movimento que houve em Pernambuco contra a ocupação do Brasil, contra a permanência no Brasil de Dom João. Contra o quê? O ato de se trazer a corte para o Brasil, a família real para o Brasil. Então Pernambuco, ele se rebelou e Pernambuco queria se separar do Brasil. Por isso aqui nós temos a Revolta Nativista de 1817 ou Revolução Pernambucana. Durou pouco tempo, pessoal. Observem que foi aqui apenas de março, aqui saiu errado, de março a maio, tá? Saiu de março a maio. Desculpem aqui o erro, tá? Durou de março a maio de 1817. Março, abril, maio. Então apenas aqui 2 meses aqui em que Pernambuco, tá, estava se rebelando aqui na Revolução Pernambucana. Durou pouco tempo porque logo foi feito um cerco à cidade de Recife, tá? Cidade de Recife no Pernambuco. Esse cerco foi feito tanto por terra quanto pelo mar e a atuação da Marinha foi o quê? Bloqueando o porto de Recife. Então esse é um outro movimento importante que nós precisamos saber, ocorrido em 1817, tá? Em paralelo, juntamente aqui com a ocupação da banda oriental, precisamos também então saber que em 1817 houve essa Revolução Pernambucana ou a Revolta Nativista de 1817, que foi o quê? Um movimento separatista de Pernambuco, pessoal. E a Marinha atuou bloqueando o porto de Recife.
Isso é importantíssimo aqui para nós sabermos. Bem, pessoal, assim a gente termina mais uma aula e na próxima aula o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver absolutamente todos os exercícios desde 2016, quando iniciou o concurso RM2, porém nós vamos resolver todos no que tange a essas duas aulas vistas, tanto para a prova de oficiais, como para a prova de praças, tanto nível médio como nível fundamental. Por quê? Para que vocês possam ter uma boa base de como a Marinha cobra isso no concurso. Bem, pessoal, muito obrigado e até daqui a pouco na próxima aula.